Olá, bom dia. Que maravilha. Hoje, domingo, dia de estar reunido com a família. Que a família é tudo de bom, algo, projeto de Deus, algo maravilhoso estar em família. Nós estamos hoje com a quarta parte do assunto sobre o plano salvador de Deus. Hoje estamos com a quarta parte que vamos falar sobre a regeneração. Antes de tudo, vamos nos apresentar diante de Deus, para que Deus venha abençoar, para que venhamos entender a vontade dEle por meio de Sua palavra. Amado Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, esta meditação, para que o Senhor venha fluir conforme a Tua vontade, o que o Senhor queira falar. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a sua Bíblia, né? Para conferir tudo, para não ser enganado, para estar bem firmado na verdade de Deus. Então vamos lá falar sobre a regeneração. Nós vamos ler aqui como título básico desse tema, livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que é no Novo Testamento. Já perto de Hebreus, chegando um pouquinho perto de Apocalipse. Diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente ser regenerado. Mas sabendo que antes disso, temos que fazer a entrega total da vida, da nossa vontade, da nossa vida para Deus. E crer no sacrifício de Jesus e Ele se lançar diante de Deus. E aí o Espírito Santo vai trabalhando a regeneração, as mudanças que precisam ser feitas em nós. Moldar, tirar aquilo que precisa ser tirado de dentro de nós, da velha natureza, e colocar agora a natureza de Deus dentro de nós. É algo glorioso. Quem entende bem isso sabe do que estamos falando. A regeneração. A gente citamos uma certa vez em uma meditação aqui o exemplo da largata que se transforma em borboleta, né? Mas não vamos nos deter a isso. Vamos continuar aqui a meditação. Na introdução, nós colocamos a seguinte palavra de significado sobre a regeneração. A regeneração é algo indispensável à entrada no reino dos céus. Até que você pode, sim, entrar em uma igreja, participar de um culto, de uma adoração a Deus. É algo aqui na terra. Mas ali existe a manifestação espiritual da presença e do poder de Deus. Mas e para entrar na presença dele na eternidade? Tem que estar escrito o nome no livro da vida, aceitando primeiro o Senhor Jesus como Salvador. Tem que nascer de Deus, se arrepender dos pecados, dos velhos caminhos e assumir uma aliança fiel e verdadeira com Deus. E nascer de Deus. A esse respeito, nós vamos ler aqui Jesus falando para um líder, um mestre religioso do povo judeu, que ensinava as Sagradas Escrituras na sinagoga, que muitos conhecem, que é Nicodemos. Jesus disse a ele: na verdade, aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Você nasceu e eu, da nossa mãe, do sangue humano, da carne, como está escrito no livro de João. E que nós não nascemos da vontade do homem nem da mulher, mas de Deus. Esse nascimento que se refere é ao espiritual, a mudança de mente e de coração. E agora a pessoa passa a ter a genética, passa a ter o próprio espírito, as vontades de Deus. Você nasce, você tem o DNA de Deus, nasce do espírito. Aquele que não nasce do espírito, de forma alguma, poderá entrar no reino dos céus. E entrar no reino dos céus, aceitar o Senhor Jesus, é uma opção, é uma decisão particular, voluntária, de livre-arbítrio. É você se conscientizar que um dia vai morrer e que existe uma eternidade. E disto a palavra de Deus dá prova que existe a eternidade, que existe a morte. Tudo aqui se confirma. Então, quando a pessoa é consciente disso e que realmente é humilde de espírito e vê essa necessidade e a busca com todo o seu coração, Deus está pronto a revelar. Foi assim que ele fez comigo e com muitos outros. Mas falo de mim mesmo, com minha sinceridade e com meu particular. Quando eu tinha, já próximo a completar meus 18 anos, eu não tinha religião, que religião não salva, nem preceito religioso, nada. Era um zero, uma vírgula. Não tinha nada, mas eu atentei para isso aqui. Eu sabia, atentei para a inteligência. E um dia eu vou morrer. E para onde vou? E pela primeira vez eu invoquei com meu coração, com minha boca a Deus. Se Ele existisse, que Ele respondesse. O que seria de mim depois da morte? Se eu iria estar na eternidade e se teria vida com Ele? E a isso Ele me respondeu. Porque Deus ouve, não ouve a pecadores, como diz a palavra de Deus, João capítulo 9. Não me lembro o versículo que fala sobre isso. Uma pessoa que foi curada. Ele disse assim, uma coisa eu sei, que Deus não ouve a pecador, mas se o tal se humilha, se arrepende, aí se ele ouve. Então, Deus me ouviu ali, na minha sinceridade, como um pecador. E me guiou uma pessoa para falar a salvação e eu criei. Então, quando você deseja de fato e de verdade a salvação da sua alma, você se preocupa com sua eternidade e busca fazer de tudo que é preciso e concernente ao nascer de Deus, ser regenerado, aí sim, aí você é impactado pelo poder da palavra e da presença do Espírito Santo, começa falando com você, moldando aquilo que precisa moldar. E você verdadeiramente começa a viver uma vida de intimidade com Deus, saber se relacionar com Deus e entender bem a vontade dele. Isso é glorioso e depende de cada um, queira ou não buscar a salvação e ter essa regeneração.
vamos para o primeiro ponto. Aqui falamos da introdução. Vamos falar o primeiro ponto. A pessoa regenerada por Deus, ela se preocupa em viver a vontade de Deus. O segundo ponto, para concluir, como conservar a regeneração de Deus em nós. Então vamos lá. Primeiro ponto. A pessoa regenerada por Deus, ela se preocupa em viver a vontade de Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando verdadeiramente a pessoa se preocupa com a salvação, ela procura saber qual é a vontade de Deus. Ela pergunta para si mesma, como alguns têm perguntado, e a mim também: Senhor, qual é a tua vontade? Em que eu estou errando? O que eu preciso mudar? Me faz entender todo o teu querer sobre a salvação. Me ajuda, me direciona. Eu quero entender tua vontade. E aí sim, Deus vai se revelando pouco a pouco para o entendimento daquela pessoa e formando nela o caráter do novo nascido de Deus, que é semelhante às inclinações e sentimentos de Deus dentro do ser dela. Vamos agora concluir com esse último ponto, o segundo ponto, como conservar a regeneração de Deus em nós. A palavra de Deus diz que quem crê será salvo. Preste bem atenção no verbo. Será, futuro. Foi o que Paulo disse. Não julgo de a ter havido alcançar, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Ele não se julgou salvo, porque a salvação é a cada dia. Paulo também falou isso. Então, o que tem que se fazer para ser salvo? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E para conseguir essa perseverança, aí temos que nos conservar em amor e conservar essa regeneração. Vamos ler a respeito disso em 1 João, a epístola, já próximo ao Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos aqui folhear a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Já próximo ao Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 5 e 6. Achei. Olha só o que diz. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aqui eu fecho a palavra de Deus. Glorioso. Mas é um sacrifício. 2 sacrifícios. Primeiro, guardar os mandamentos. Segundo, andar como ele andou. Amado Pai, Deus, falamos tua palavra, abençoe todos quanto vão ouvir. Que o Espírito Santo conceda o discernimento. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo, até a próxima, que será a última parte dessa série, O Plano Salvador de Deus. Deus abençoe cada um de nós.